Olá, meu querido líder, minha querida líder, alegria imensa partilhar com vocês mais um estudo de nossas células. Mas antes de iniciarmos, eu quero dar uma dica para você, líder de célula. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós já estamos aí adentrando no primeiro semestre. Acabamos aí, estamos iniciando, na verdade, o segundo semestre. Você já recebeu uma visita do seu supervisor? Se você não recebeu uma visita do seu supervisor, você precisa falar com ele. Localize seu supervisor, mande um WhatsApp para ele, fala, estou esperando você aqui na nossa célula. É muito importante a participação dos nossos supervisores na sua célula, na sua supervisão, para ele te dar aí feedbacks, para ele incentivar você, para ele orar com os irmãos, para ele abençoar aí a vida de todos. Então, meu irmão, faça contato lá com o seu supervisor e solicite a ele uma visita na sua célula, tá bom? Dando sequência, então, aos nossos estudos, falaremos do último domingo, Dia das Mães, onde nosso pastor Emerson Patriota pregou um sermão intitulado Agar e o Deus que vê e que ouve. O texto está em Gênesis, capítulo 16, versos 1 a 13, e também o capítulo 21, versos 8 a 20. É sempre importante você fazer a leitura desse texto. Norteia o teu pessoal sobre o que está acontecendo, o que está dizendo esse texto. Você vai inserir as pessoas na história aqui. Qual é a história? Você sabe. Abraão e Sara, eles não podiam ter filhos. Então, o que acontece? Sara cede a sua serva, Agar, ao seu marido, e ela concebe para dar à luz ao filho que seria Ismael. Agar, ela passa a zombar de sua serva. E isso faz com que Sara tivesse muita ira e quisesse talvez vingar essa afronta. Então ela vai até o seu marido Abraão e Abraão diz para ela, faça com Sarai faça com Agar o que você achar que deve fazer. E ela humilha Agar e ela sai errante no deserto, sozinha, grávida, desprovida das necessidades mais básicas. E nesse enredo, nessa história de humilhação, de solidão, de usurpação, no caso de Agar, de zombaria da parte dela, o Deus gracioso atua para que esse retorno de Agar fosse um retorno para a glória de Deus. É neste cenário, irmãos, que nós vamos tirar desse texto lições valiosíssimas e muito preciosas para aplicarmos na nossa célula. Uma primeira lição para aprendermos é o seguinte: mãe, seu valor não está em sua maternidade, mas em sua filiação. Deus, como Pai zeloso, primeiramente nos vê como filhos, antes de qualquer outra coisa. Entender que fomos gerados por Ele é mais importante do que gerar filhos. Sua graça e seu propósito nem sempre andam em concordância com a nossa vontade. Sobre isso, comente a frase a seguir. A Bíblia é uma história de Deus oferecendo sua graça a pessoas que não a merecem, nem a buscam, resistem constantemente a ela e nunca a apreciam plenamente, mesmo depois de terem sido salvas por ela. Irmãos, olhando para a graça de Deus e olhando para esses três personagens, primeiramente, Abraão foi negligente, não foi um pai sábio, deixou que a decisão maior não fosse tomada por ele, mas por sua esposa. Sara, ferida pelas afrontas de Agar, expulsa, humilha aquela mulher e ela foge. O grande patriarca carecia também desta graça soberana de Deus. Por outro lado, Sara age de forma imprudente, maldosamente, Ao ouvir as afrontas, ela não utilizou daquilo que Deus havia utilizado com ela. A graça de Deus, de forma soberana, já estava gerindo a situação. Mas pela promessa de Deus para Sara ainda não ter se cumprido, ela se sentiu ofendida por ver sua escrava grávida e ela ainda não. Não soube esperar a promessa. E por fim, Agar zombou de Sara, adotou uma posição de altivez, olhando de cima para baixo. Esses três personagens carecem aqui do que se comenta nesse primeiro ponto, que é a graça de Deus. Eu e você também somos assim. Muitas vezes agimos de forma impensada, falamos o que não devemos dizer
emprestamos os nossos ouvidos a ouvir coisas que não vai nos edificar e, por consequência, tomamos atitudes impensadas, que muito mais nos afastam de Deus do que nos aproxima dele. Mas Deus é tão gracioso que mesmo com que fujamos da sua presença, ele vai ao nosso encontro. A sua mão de graça nos conduz sempre e nos faz regressar àquilo que ele almeja para nós. Então, nesse ponto, comente isso, a graça de Deus na vida desses três personagens e aplique isso na vida aí dos irmãos da nossa célula. Um segundo ponto, quando ninguém mais se importa, Deus se importa com você, meu amado irmão, minha amada irmã. Agar saiu errante pelo deserto, desprovida de necessidades básicas para a vida humana. Aquele que deveria nutri-la e protegê-la, despede a mãe de seu filho sem qualquer compaixão. Nossa vida muitas vezes parece estar nessa condição, sozinhos e em sofrimento. Caminhamos sem rumo até que Deus nos encontra e nos faz regressar para seu propósito. Compartilhe momentos em que apenas Deus te assistiu numa iminente aflição. Irmãos, se você vê o verso 7 do texto, diz que o anjo do Senhor achou Agar. Irmãos, não foi você que escolheu seguir este caminho, mas o próprio Deus que te escolheu. Ele te buscou no deserto, na sua solidão, na noite escura da sua alma, foi Deus que te acolheu. Sabe, naqueles dias em que você deitou a sua cabeça no travesseiro e sua mente vagava, o dia nunca clareava e as ansiedades da vida tomaram seu coração, quando você se sentia apartado de todos, até os seus mais queridos pareciam não querer falar com você. Naquele dia, Deus ouviu o seu clamor. Deus escutou você, Deus viu as suas lágrimas. E dessa maneira graciosa, a Bíblia diz que o anjo do Senhor achou Agar no deserto e a resgatou e a tomou pela mão. E o verso 9, meus amados irmãos, diz que o anjo disse assim, olha, volte lá e se humilhe debaixo das mãos da sua serva. Irmãos, nada como uma humilhação às vezes, para fazer você entender de quem você é filho. Minha irmã, você que ainda não gerou filhos, não tenha isso por humilhação sobre a sua vida. Saiba esperar o tempo oportuno para essa promessa. Assim como Sara depois espera e Deus coloca nos seus braços um motivo de sorriso, que é o nome que foi dado ao seu filho Isaque. Deus sabe do tempo, Deus sabe das coisas e acima de sua maternidade há o bem mais precioso, que é de fato você ser uma filha de Deus, você ser um filho de Deus. Então, se humilhe debaixo das mãos de Deus, assim como foi o conselho do próprio Deus aqui, para que a nossa amada Agar retornasse e cumprisse assim aquilo que Deus haveria de planejar para a vida daquela família. Então, meus amados, esse segundo ponto serve para isso, para você demonstrar na sua célula que esse cuidado divino é soberano e ele impera sobre qualquer dificuldade e impropério que a sua vida tiver sido acometida. E no último ponto, para a gente caminhar para o final, não importa como aconteceu, meu irmão e minha irmã, o filho que Deus te deu carrega uma promessa. Ismael recebeu de Deus uma promessa. Mesmo que Abraão, seu pai, os tivesse abandonado, Deus os fez caminhar em direção ao seu propósito. Quando Agar se achou esquecida, meus irmãos, na verdade Deus estava cuidando dela e de seu filho. Nada como um deserto para nos levar à vontade de Deus, não é mesmo? Levanta e toma o rapaz pela mão. Como Deus tem trabalhado, irmãos, na nossa história e nos feito levantar. Como é que você foi encontrado? Em que situação? Tenho certeza que muitos dos amados irmãos aí têm passado momentos de dificuldade. Que essa frase dita por Deus a Agar possa ecoar no seu coração. Levanta-te, toma o rapaz pela mão. É isso, minha mãe, você que me ouve, minha irmã, você que me ouve. Levante-se como mãe poderosa em Deus que você tem sido feito. Meu irmão, você também, eu falo aqui
Há pais também que vivem em situações difíceis, desprovidos talvez de outras necessidades. Meu irmão, se levante, tome seus filhos pela mão e mostre a eles o verdadeiro caminho, o único caminho, que é a verdade e a vida que está em Jesus Cristo. Irmãos, que essas dicas sejam preciosas aí na sua célula, para que os irmãos possam confabular e que vocês tenham uma reunião abençoada. Eu desejo aí que a sua célula seja cheia do poder de Deus nessa data especial aí, celebrando a Deus pela vida das nossas mamães. Que Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e fiquem todos na paz.